Mikhail Timofeyevich Kalashnikov, nascido em 10 de novembro de 1919 na vila de Kuria, território de Altai, a mais de 3.600 km de Moscou. Foi o 17º filho de uma grande família camponesa. Seus pais eram Alexandra Kalashnikova e Timofey Kalashnikov. Em 1930, seu pai, que era um kulak, se viu obrigado a se mudar com toda a família para a vila de Nizhnyaya Mokovaya, Oblast de Detonsk. Eles sobreviviam de agricultura e caça. No final desse mesmo ano, Mikhail perdeu seu pai. Mais tarde, sua mãe se casaria com um viúvo chamado Efraim Kozak, com quem Mikhail aprendeu a atirar e caçar, hábito que manteve até os 80 anos. Depois de terminar parte dos estudos, Mikhail alterou em seus documentos sua data de nascimento, para parecer mais velho e conseguir um passaporte. Em seguida retornou a Kuria. Nesse meio tempo, ele se familiarizou com um dispositivo de uma arma, tendo desmontado a pistola Browning com suas próprias mãos. Conseguiu um emprego na estação de máquinas e tratores, e depois entrou no depósito da estação ferroviária como estudante médio. O jovem de 17 anos, graças a seu ano de nascimento corrigido, foi transferido para Almaty, no Cazaquistão, onde conseguiu um emprego como contador na estação Matai, da ferrovia Turquestão-Siberiana. A comunicação com maquinistas, torneiros, serralheiros de depósito fortaleceu o interesse de Mikhail pela tecnologia e deu origem ao desejo de fazer algo sozinho. No outono de 1938, Kalashnikov foi convocado para o Exército Vermelho, no Distrito Militar Especial de Kiev. Após o curso de comandantes júniores, recebeu a especialidade de motorista de tanque e serviu na 12ª Divisão Panzer, em Istri, oeste da Ucrânia. Já lá, ele mostrou suas habilidades inventivas. Ele desenvolveu um contador inercial para tiros de um canhão-tanque, uma adaptação para uma pistola TT para aumentar a eficiência de disparo através de fendas de uma torre de tanque, bem como um contador de recursos de motorista. O dispositivo de medição de tanques foi a primeira invenção do jovem Kalashnikov, recomendada para a produção em massa em 1940. Mas devido à Grande Guerra Patriótica, o comando não conseguiu organizar o seu lançamento. A invenção foi bastante significativa. Kalashnikov foi convocado para relatar sobre ela a ninguém menos que o comandante do Distrito Militar Especial de Kiev, o general do Exército Georgy Zhukov, de quem recebeu um relógio personalizado de presente. Com a eclosão da Grande Guerra Patriótica, o comandante do tanque, sargento sênior Mikhail Kalashnikov, participou de batalha contra os invasores nazistas entre junho e agosto de 1941, como parte da 108ª Divisão Panzer da frente de Bryansk. Durante as batalhas, em agosto, ele foi gravemente ferido, sendo hospitalizado. De agosto de 1941 a abril de 1942, Kalashnikov estava sendo curado no hospital de evacuação em Ilets, agora a região de Lipetsk. Lá no quarto do hospital, ouvindo relatos de soldados sobre a dificuldade de uso de armas disponíveis, ele teve a ideia de criar uma submetralhadora. Tendo recebido 6 meses de licença por motivos de saúde, ele foi à estação Matai e fez uma amostra de seu projeto nas oficinas do depósito ferroviário. Uma segunda amostra foi feita no Instituto de Aviação em Almaty. Em abril de 1942, Kalashnikov foi enviado para a Central de Pesquisas de Armas de Pequeno Calibre da Direção de Artilharia do Exército Vermelho, onde trabalhou como projetista até 1949. Em junho de 1942, um protótipo de uma submetralhadora foi enviado para revisão a Samarcanda, Uzbequistão. Lá, um dos professores, que era o maior cientista no campo de balística e armas de pequeno porte, Major-General de Artilharia Anatoly Arkadevich Blagonarov, não recomendou a submetralhadora de Kalashnikov para a admissão. No entanto, ele apreciou muito o talento inventivo do sargento sênior. Em 1944, Mikhail desenvolveu uma amostra de uma carabina autocarregável, que, embora não tenha sido adotada, serviu de base para a criação do rifle de assalto em 1946. Em 1946, a Direção-Geral de Artilharia do Estado abre um concurso para a criação de um rifle de assalto, especificamente para adequar ao cartucho do modelo de 43. Junto com Mikhail, outros 2 competidores também apresentaram seus rifles de assalto. De Demентiev, o modelo KBP-520.
de Bulkin, o modelo TKB-415. Curiosamente, o modelo de Mihail, o KPP-580 ou AK-46, não tinha muitas características do futuro AK-47. De acordo com os resultados da segunda rodada do concurso, o primeiro rifle de assalto Kalashnikov foi considerado inadequado para desenvolvimento posterior. No entanto, o designer contestou essa decisão e ele obteve permissão para desenvolver ainda mais sua amostra. No outono, faz uma viagem para a pequena Kovrov, até a fábrica de armas e metralhadoras, para refinar a amostra de seu rifle e apresentar na segunda etapa da competição. No inverno, entre 1946 e 47, na etapa seguinte da competição, Kalashnikov apresentou uma amostra bem evoluída de seu AK, enquanto os modelos de Dementiev e Bulkin não foram submetidos a grandes mudanças. Em janeiro de 1948, por decisão do Conselho Científico e Técnico, a automática de Kalashnikov é adotada, e é expedida a ordem pela conveniência de fabricar uma série do rifle e enviá-las para testes militares subsequentes. Em março do mesmo ano, sob as instruções do marechal-chefe de artilharia Nikolai Voronov, Mihail Kalashnikov chegou a Izhevsk para desenvolver documentação técnica e fabricar o primeiro lote piloto do seu rifle de assalto. 1,5 mil armas deveriam ser feitas na usina motora de Izhevsk. Em 1949, eles foram adotadas pelo exército, chamadas de fuzil de assalto Kalashnikov 7.62 mm, ou simplesmente AK-47. Pelo seu feito, recebeu o prêmio Stalin de primeiro grau e a Ordem da Estrela Vermelha. Durante a década de 50, Mihail se tornou projetista líder, chefe de design boreal e também se tornou membro do PCUS. Pelo decreto do Presídium do Soviético Supremo da União Soviética, de 20 de junho de 1958, Mihail Timofeyevich Kalashnikov recebeu o título de Herói do Trabalho Socialista. A equipe de projetistas lideradas por Kalashnikov unificou várias amostras de armas pequenas automáticas com base no AK, entre elas o rifle de assalto modernizado da linha AKM. Durante a década de 60, Mihail e seus assistentes receberam o Prêmio Lenin pela criação de um complexo de metralhadoras unificadas, modelos de infantaria uniforme PK, o modelo de tanque PKT e o modelo de transportador pessoal blindado PKB. A partir de 1966 até 1988, foi deputado do Soviético Supremo da União Soviética. Estando na reserva, passou ao posto de coronel de serviços técnicos. Em 1974, outra criação sua, um rifle para cartucho de baixo pulso, a AK-74, foi adotada pelo Comitê Técnico Militar do Ministério da Defesa da União Soviética, além de outras armas que se derivaram dessa, como o AKS-74 e o AK-74E. Ao final da década, em 1979, se tornou designer-chefe do escritório de design para armas pequenas da fábrica Izhmash, em Izhevsk, onde permaneceu até o ano 2000. No início da década de 80, um busto de bronze foi inaugurado na aldeia de Kuria, território de Altai, terra natal de Mihail, na frente de sua antiga escola. Mais tarde, o mesmo local recebeu o título de cidadão honorário. Em 1990, Mihail fez sua primeira viagem aos Estados Unidos, a convite do Smithsonian Institution, para uma reunião com o criador do rifle americano M16 Eugene Stoner. Em 1993, a quarta geração de armas Kalashnikov Série 100 começaram a ser criadas. Em 1994, foi eleito presidente da União dos Armeiros Russos. Em 1998, foi admitido na União dos Escritores da Rússia. Nos anos seguintes, receberia uma série de honrarias de países das ex-repúblicas. E, por fim, alcançou o posto de tenente-general. Em 2006, discursou aos participantes da Conferência da ONU em Nova York sobre a implementação do Programa de Ação para prevenir, combater e erradicar o comércio ilícito de armas ligeiras e de pequeno porte. Kalashnikov não gostava do fato de suas armas estar sendo usada de maneira indiscriminada pelo mundo, principalmente caindo nas mãos de terroristas.
Такой фирмы, если она не будет заниматься, чтобы эти образцы попадали в экстремистские руки, чтобы использовалось наше оружие в межнациональных конфликтах. Atualmente, a AK-47 faz parte do arsenal de mais de 100 exércitos. Em alguns países africanos, crianças são chamadas de Kalashs, em homenagem ao criador. O fuzil é representado inclusive na bandeira nacional de Moçambique. Por decreto do presidente, em novembro de 2009, Mikhail Kalashnikov recebeu o título de Herói da Federação Russa, com a medalha Estrela de Ouro, por seus serviços excepcionais no fortalecimento da capacidade de defesa do país. Sendo um homem já quase centenário, sua saúde começava a se degradar. Então, em junho de 2013, Kalashnikov foi hospitalizado no Hospital Clínico Militar Central de Mandrik, em Moscou. Os médicos realizaram uma série de procedimentos e instalaram um estimulador elétrico em seu coração. Kalashnikov voltou para casa em Izhevsk apenas no início de setembro. 2 meses depois, Kalashnikov voltou a ser internado, agora na unidade de terapia intensiva do Centro Clínico e Diagnóstico de Udmurtia. No início de dezembro, o Ministério da Saúde informou que o projetista estava passando por medidas médicas e de reabilitação, e seu estado de saúde estava estável. Mas, em 23 de dezembro de 2013, o coração de Mikhail Timofeyevich Kalashnikov parava aos 95 anos. Mikhail deixava a vida para virar uma lenda. Mikhail Kalashnikov foi enterrado em 27 de dezembro de 2013 no Panteão dos Heróis do Cemitério Memorial Militar Federal. O presidente russo Vladimir Putin e o ministro da Defesa Sergei Shoigu compareceram, entre outras autoridades. Ao longo da vida, recebeu incontáveis prêmios e honrarias. Diante de sua grandeza e importância, Mikhail teve uma vida modesta, mas tinha orgulho do lugar em que vivia e de seu povo. Я не чувствую себя каким-то отдельным человеком, живущим где-то. Я живу вместе со своим народом. И все те тяготы, которые выпали на долю русского народа, они касаются и меня. Mikhail foi casado 2 vezes. No seu primeiro e curto casamento, nasceu o filho Viktor, falecido aos 75 anos em 2018. Com sua segunda esposa, Ekaterina Moiseva, teve 2 filhas, a mais velha Helena e a mais nova Natasha. Esta, tragicamente morta em um acidente de carro em 1983, com apenas 30 anos. Criou também sua enteada Nelly, fruto do primeiro casamento de Ekaterina. Provavelmente, Mikhail foi, com exceção das históricas lideranças políticas, a personalidade mais importante da Rússia no século XX.